Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de romance e drama chamado Fatal. Alerta de spoilers a seguir. O filme começa com o professor David Capech sendo entrevistado em um programa de TV, onde o apresentador pergunta a ele sobre a origem da civilização ocidental. David é um professor de estudos culturais, com visões muito polêmicas e ousadas sobre o mundo. Ele não gosta de aderir aos códigos de conduta sociais, e os enxerga como meras convencionalidades sem sentido, que apenas servem para castrar a natureza humana e para afastar as pessoas da verdadeira felicidade. O apresentador diz que acredita que todos nos Estados Unidos são descendentes dos puritanos. David considera que os puritanos acabaram com o prazer sexual dos homens, implicando uma série de restrições. Ambos concordam que nos anos 60 a América experienciou uma dinâmica de liberdade sexual novamente, e os homens podiam se livrar das restrições de uma vida familiar e do casamento. David desabafa que foi casado nos anos 60 e que essa foi uma decisão da qual ele se arrepende. A cena corta para uma visão ampla da cidade de Nova York, com David em seu apartamento de alto padrão. A cena seguinte mostra o pátio de uma universidade, com diversos estudantes andando para várias direções. Dentre as estudantes, Consuela Castilho está focada indo para sua classe. Ela anda vagarosamente, com um olhar jovem e uma beleza radiante. Nesse momento, David já está escrevendo no quadro, enquanto Consuela desce as escadas no auditório até o seu assento. Ela se senta na frente de David, e os dois logo trocam olhares. Continuando a aula, vendo que Consuela está totalmente ligada ao caderno, ele pede para ela parar de anotar e prestar atenção nele. Assim ela conseguiria realmente absorver o que ele está tentando dizer. A cena corta para uma festa na casa de David, com os estudantes depois do teste final, e David conversa com vários alunos, mas os seus olhos não saem de Consuela. Depois de algumas conversas curtas com outros estudantes, ele finalmente consegue chegar até ela. Ela estava parada sozinha, olhando para uma carta ancestral que David havia moldurado. Ela sorri para David e pede para ele chamá-la de Consuela, e que não precisava mais chamá-la de Senhorita Castilho, por não estarem mais em sala de aula. Mas David permanece sério, e diz que tem alguma coisa nela que passa elegância e austeridade, e ela responde que puxou isso do seu pai cubano. Então David pega um livro de pinturas na prateleira e diz que uma pintura se parece com ela. Enquanto ela observa o livro, ele sente o cheiro do cabelo dela, e ele tenta ser discreto, mas Consuela é muito esperta e percebe na hora. Consuela cita que durante toda a sua vida amou teatro, e David instantaneamente a convida para assistirem a uma peça na Broadway, e tímida, Consuela aceita. Na cena seguinte, vemos David e seu amigo George jogando tênis. George é um poeta vencedor do Prêmio Pulitzer, que tem valores diferentes dos de David. Ele é casado e feliz há 20 anos, e se sente satisfeito com uma vida sexual normal com a sua mulher, enquanto David é o completo oposto. Quando David fala de Consuela, George fica chocado, principalmente pela diferença de idade deles. Ela tem apenas 24 anos, mas David explica que sua graça e beleza pertencem a um tempo completamente diferente. George não consegue entender porque o amigo se interessa por uma garota dessa idade, então ele faz uma piada dizendo que David talvez deveria se casar novamente. Ele também diz que ele poderia ter uma vida sexual completa com uma mulher da sua idade, sem precisar ficar correndo atrás de garotas de 24 anos. Então a cena corta para David no quarto com uma mulher em sua cama. O nome dela é Carol, e ela foi aluna de David há 20 anos. Desde então eles estabeleceram uma relação casual, onde ambos se encontram apenas para satisfazerem seus desejos e nada mais. Após terminarem, os dois deitam na cama. David fica em silêncio e Carol acende um cigarro até que o telefone toca, mas David não atende. Então seu filho deixa uma mensagem, depreciando David por não atender às suas ligações e nem responder os seus e-mails. David reclama que já se passaram 35 anos e seu filho até hoje o odeia. Carol ri e diz que seu filho o odeia porque ele viveu fugindo de uma relação com ele, além de ter largado a mãe dele para ter um estilo de vida mais livre. Ela diz que o preço que David tem que pagar pela sua liberdade é o ódio eterno do seu filho biológico. Depois disso, David sai em um encontro com Consuela e a leva para casa, onde os dois tocam piano juntos. David tenta apresentar a ela diferentes aspectos da vida, tentando impressioná-la, mas Consuela continua meio desinteressada. Ele a leva para uma sala escura onde revela algumas fotos, dizendo que não consegue se adaptar a coisas digitais e que continua fazendo muitas coisas à moda antiga. Mas Consuela ainda não está impressionada. Então ela sai da sala caminhando e David a segue. Há um senso de dualidade na forma que Consuela trata David. Ela é esperta o suficiente para saber que tem a possibilidade de sair com alguém melhor que seu professor, mas ao mesmo tempo é doce o suficiente para considerar
que ele pode ter algo especial a oferecer. Juntos eles voltam a ver pinturas de novo, e David começa a explicar sobre as características do movimento artístico e os seus significados. Consuela parece acreditar que David quer apenas conversar com ela sobre música e arte, quando na verdade tudo o que ele quer é dormir com ela. Eles acabam ficando muito próximos no sofá, mas Consuela está 100% imersa na pintura. Usando a desculpa que vai mudar de página, David segura o pulso de Consuela e começa a fazer carinho em seu braço, mas Consuela segue em silêncio e ainda parece não estar totalmente à vontade. Ela deixa David seguir com o que está fazendo, assim ela pode ter uma ideia clara de quais são as intenções dele. Então David faz carinho em seu rosto e se aproxima para beijá-la, e ela continua sem impedi-lo, mas também não parece dar abertura. David se ajeita no sofá, coloca sua outra mão no rosto de Consuela e começa a fazer carinho nos lábios dela. Então Consuela fecha os olhos e David finalmente a beija. Eles estão no corredor do apartamento de David, que está sem camisa, enquanto Consuela continua vestida. Eles se encaram por uns instantes, enquanto Consuela fica em silêncio com os olhos bem abertos, e David toma a iniciativa de tocá-la. Primeiro ele segura na cintura dela com uma de suas mãos, depois usa a outra mão para puxá-la para perto. Agora Consuela começa a demonstrar algum sinal de interesse por David. Ela beija seu pescoço enquanto os dois continuam no corredor, agora com os corpos grudados. Aos poucos ela parece ir entrando na dança, mas se mantém sempre um pouco relutante. Então ela desabotou a blusa que está vestindo, revelando seu decote para David, que a beija na boca de novo, dessa vez com um beijo mais longo, e Consuela o beija de volta. A cena corta de novo, e então vemos David e George conversando em uma cafeteria, e George comenta sobre o encontro de David. Ele pergunta: por que você está indo atrás de uma mulher tão jovem? Você não acha que ela deve conversar com as amigas da faculdade sobre como é fazer sexo com um homem tão velho e tirar sarro de você? Mas David pensa diferente. Ele considera que foi uma experiência boa para ambos, e que ela provavelmente lembrará dele como o homem que lhe ensinou sobre arte, cultura, música, e com quem ela teve uma boa noite de amor. George insiste que essa escolha é só um traço de personalidade imatura de David, e acha que ele deveria perder menos tempo se preocupando em envelhecer e mais tempo pensando em amadurecer, já que David tem a vida sexual de um jovem de 20 anos. George diz que ele tem sorte por Deus ter dado uma oportunidade em 1 milhão de ficar com uma jovem como ela, mas David argumenta que não foi uma oportunidade em 1 milhão, e George ouve isso chocado ao saber que uma bela jovem garota quer se relacionar de maneira regular com um homem tão mais velho quanto David. Então a cena corta para David e Consuela na cama. Consuela está por baixo de David e os olhos de ambos estão fixos um no outro. Ela olha para David e os dois fazem amor novamente. Ainda na cama, deitado sobre o travesseiro, Consuela pergunta a David se ele faz sexo com muitas mulheres. Ele não responde diretamente, mas dá a entender que sim. Entretanto, ele diz que isso não importa porque agora ela era única para ele. Ele faz a mesma pergunta de volta para ela, e ela conta que não esteve com muitos homens. David pergunta o número exato e ela conta que foram 5 namorados em toda a sua vida. Agora, David está preocupado se os homens que ela ficou são mais jovens e viris do que ele, e se teriam a satisfeito melhor. Com o tempo, David e Consuela começam a fazer amor com regularidade, e David começa a ficar possessivo. O que parece é que ele não ama Consuela, mas é egoísta pois quer o corpo dela só pra ele. O perturba pensar em Consuela com qualquer outro homem, mesmo David tendo levado uma vida com diversas mulheres. Enquanto ele se envolve com Consuela, ele continua fazendo sexo com Carol, a estudante de 20 anos atrás. Mas a relação com Consuela está começando a ser mais do que só sexo, e com o passar dos dias, David vai se mostrando cada vez mais possessivo em relação a ela. Os dois andam juntos na praia, onde Consuela abre o coração para David sobre sua infância. Mesmo David querendo manter a relação aberta, eles andam abraçados, e é inegável que uma conexão romântica também está crescendo. David começa a se questionar de algumas coisas por Consuela, e naquela tarde ela revela que está apaixonada por ele, mas David não sabe como reagir. Seu desejo é superior a qualquer emoção que sente em seu coração, e neste momento ele só deseja ser o único homem com quem Consuela se relaciona. Um dia, Consuela pretende ir a uma festa em um clube local com suas amigas. Ela conta para David sobre isso, mas não o convida, porque só quer se divertir com suas amigas. Ele entra na festa e começa a observar tudo. Eram todos jovens e estavam dançando, enquanto na multidão os olhos de David procuravam Consuela. Então David encontra Consuela, a vê com um vestido preto sensual dançando com um homem da idade dela. De primeira ela não vê David porque está dançando, mas assim que a música diminui,
Ela percebe que ele está no salão, parado e a observando. Ela está chocada e desapontada ao vê-lo ali. Então ele começa a caminhar apressadamente em direção a ela, enquanto ela fica de braços cruzados, desaprovando-o. David tenta disfarçar, mas Consuelo está brava e pergunta se ele veio por suspeitar que ela estaria o traindo. Então ela encerra a discussão e diz para ele começar a confiar nela. Depois diz que vai ligar quando quiser conversar com ele de novo. Um dia, David está com Carol, que não sabe nada sobre o romance entre ele e Consuelo. Ela tinha a impressão de ser importante e especial para David, levando em conta que eles têm relações há 20 anos. Então ela fica muito chocada ao encontrar o absorvente de Consuelo no banheiro de David. Ela se sente decepcionada, por mesmo ela tendo dado tudo o que ele quis por 20 anos, ele escolhe ter intimidades com outra mulher, mas David tenta fingir que não sabe de onde veio esse absorvente. Carol diz a David que ela deu a ele tudo o que ele queria, enquanto ele só lhe deu sexo e só voltava quando queria de novo. Ela fala pra ele que ela é uma em 1 milhão e que não deve haver muitas outras mulheres por aí que dariam a David sexo sem um relacionamento ou envolvimento emocional. Então David mente dizendo que George tem as chaves do seu apartamento e que quando ele não está costuma levar mulheres pra lá para ter relações. E que ele faz isso para a mulher e o filho dele não descobrirem. Depois de um gole de água, David instantaneamente atribui toda a culpa para George, mas Carol continua brava e diz que não acredita em nenhuma palavra que ele está dizendo. Nessa hora ele se emociona e diz a Carol que ela é a única coisa que ele tem na vida e que ele a quer desesperadamente. Um dia, David e Consuelo estão juntos em um jantar. Recentemente eles não haviam tido nenhuma briga ou discussão grave na relação, apenas estavam curtindo a companhia um do outro. E isso dá a Consuelo a ideia de convidá-lo para a festa de formatura. David fica desconfortável com essa proposta, porque a última vez que viu Consuelo em uma festa, ela estava dançando com um homem mais jovem. A reação dele a isso foi ruim, e a reação dela por ele ter aparecido também, e por isso ele não está certo se deveria ir a essa festa. Consuelo percebe a falta de entusiasmo dele pelo convite, mas depois dele tentar algumas desculpas, ele acaba topando ir à festa. Ele só teme que ser apresentado à sua família como namorado irá gerar uma reação negativa. Então, quando o dia chega, David mente para Consuelo, dizendo que está preso no trânsito e que chegará muito tarde na festa, ou talvez nem consiga chegar. Enquanto ele conta isso para ela no telefone, ele está sentado em seu carro estacionado na porta da formatura. Ele mentiu para ela porque não estava aguentando a ansiedade extrema para conhecer a família dela. Consuelo percebe que ele está mentindo, então ela termina com ele e eles desligam o telefone. Enquanto David já estava sofrendo com o coração partido por ter perdido Consuelo, George acaba tendo um ataque cardíaco logo em seguida e acaba morrendo. Por essa perda tão grande, ele se convence de que não pode perder Consuelo também e decide consertar todos os seus erros. A primeira coisa que ele planeja é melhorar a relação com seu filho biológico, Kenny. Ele vai à casa dele e eles conversam. Então Kenny revela que está tendo um caso extraconjugal e que ele não é melhor do que David. Depois da morte de George, David passa 2 anos sozinho, até conseguir falar com Consuelo de novo. Ele não sabe como seguir a vida e aproveitá-la sem Consuelo ao seu lado. Finalmente, no ano novo, David volta para sua casa depois de dar uma aula e vê que recebeu uma mensagem de Consuelo, agora que ele estava começando a superar, o simples pensamento de vê-la novamente o deixa feliz. Mas o que ele não sabia é que Consuelo estava guardando um segredo. Na mensagem de voz, ela conta que aconteceu algo importante com ela e que ela precisa contar a David antes que ele saiba de outra forma. Eles concordam em se encontrar no apartamento de David, mas quando ele vê Consuelo, suas emoções são incontroláveis. Enquanto ele quer que as coisas voltem a ser como antes, ela logo diz que não há como voltar. Depois ela diz com pesar que está com um tumor em seu peito. David fica desnorteado com a notícia. Ele não consegue acreditar que alguém como ela poderia ter uma surpresa tão desagradável na vida como o câncer de mama. Ela diz a ele que precisa de uma cirurgia para removê-lo e que o corpo dela também nunca mais será o mesmo. David chora sem ter ideia de um jeito de aliviar a sua tristeza intensa com relação a essa notícia. Ele pergunta por que ela demorou tanto para contar a ele, mas ela não responde. Ela estava processando tudo em seu tempo e não sabia qual seria a melhor hora para contar. Consuelo pede que David tire fotos dos seus seios antes deles serem modificados pela cirurgia. E David concorda, apesar de ainda estar em choque e deprimido. Ele começa a tirar fotos dela assim, registrando os seios mais bonitos que já foram desenhados a uma mulher. Na cena final do filme,
Vemos David no hospital, onde Consuela fará sua mastectomia. Ela está descansando da cirurgia, que foi bem realizada. O câncer é retirado dos seus seios, apesar de ela agora estar com eles desfigurados e sentir um peso sobre o fato de que o câncer pode voltar. Ela teme que David vai largá-lo, ou ele vai partir e largar David. Ela não quer perdê-lo e diz que sentirá saudade se isso acontecer. David não diz muito, apenas olha nos olhos dela e diz "estou aqui". Ele a abraça carinhosamente e lhe dá um beijo no rosto. Esse gesto mostra que ele realmente a ama e está completamente comprometido com ela. O filme termina com flashbacks do dia que eles caminhavam na praia e dela dizendo pela primeira vez que o ama. Obrigada por assistir, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.